O Brasil registra uma significativa queda no desemprego, que atingiu 6,4% no terceiro trimestre de 2024, a menor taxa para o período desde 2012. Ao mesmo tempo, com o final de ano se aproximando, a expectativa é de um aumento nas vagas de emprego temporário. A reforma trabalhista, porém, trouxe mudanças importantes, como o aumento do prazo de contratos temporários, o que levanta questões sobre os direitos e deveres dos trabalhadores. Eu vou conversar agora com Alexandre Mizzarini, ele é economista e professor universitário da Uniarnaldo, Centro Universitário de Belo Horizonte. Boa noite, seja muito bem-vindo ao RF News. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. Para a gente começar, o desemprego caiu, como a gente acabou de anunciar, né? Isso representa a menor taxa do início desde a série histórica. Na sua análise, né? Qual que é a sua análise sobre esse dado e como ele reflete a situação do mercado de trabalho no país? Em primeiro lugar, a gente tem que vangloriar esse dado, né? Porque esse é um feito histórico. E isso demonstra que aquela população que estava fora do mercado de trabalho, né, ela estava de maneira informal no mercado de trabalho, ela foi formalizada. Isso significa ganho salarial, significa arrecadação de imposto, significa dignidade para as famílias. Enfim, é um feito histórico que tem que ser muito comemorado, porque a menor taxa, como você diz, desde 2012, isso é um feito muito importante para a economia brasileira. E o Brasil, ele está vendo aí, né, uma geração significativa de empregos formais. Quais os setores estão mais contribuindo para essa redução no desemprego? Bom, nós estamos vendo aí o agro, né, como sempre, aí uma alavancagem grande da economia brasileira. Temos a indústria, que também está fazendo uma contribuição enorme nessa contratação. Isso também é um dado importante para o Brasil, porque além de contratar para emprego, significa que a indústria está aquecida, né? Senão ela não contrataria. Temos a rede bancária, a administração pública, o setor de serviços, a construção civil, que são áreas que demonstram esse aquecimento da economia. Entretanto, vale a pena a gente pontuar que, apesar desse aumento da empregabilidade, a gente ainda está com níveis salariais baixos, tá? Isso é reflexo da pós-pandemia. Na própria pandemia, a gente teve uma evasão enorme da questão empregatícia no Brasil e contribuiu para a recontratação a partir de 2022 com diminuições salariais. E isso aí está sendo recomposto aos poucos. Mas com o salário mínimo, a uma média de R$ 1.400, a gente sabe que isso aí não é o valor devido para a composição familiar, para o gasto familiar. Então, talvez, além do emprego fixo, as pessoas também estão buscando uma complementação de renda, o que pode vir, voltando à sua exposição inicial, a uma nova contratação temporária também, fora do horário de trabalho, para o emprego temporário, tá? Com essa chegada, né, agora das festas de finais de ano, estima-se aí cerca de 450 mil vagas temporárias sejam criadas, né? Como que você vê essa movimentação no mercado e quais são as vantagens e desvantagens para os trabalhadores temporários? Bom, inicialmente, estatisticamente, a gente vê que nos últimos anos, desses 450 mil empregos gerados, pelo menos um quarto, mais ou menos, ele vira emprego formal, né? O que é muito positivo, complementando ainda mais a questão da empregabilidade. Por outro lado, a gente tem que lembrar a quem se submete ao trabalho temporário, primeiro, é uma oportunidade de ganho de renda, né? Segundo, é o que vai fazer com essa renda. Tem que tomar muito cuidado, porque nem sempre ele vai continuar trabalhando naquele emprego que ele escolheu temporariamente, mas é uma oportunidade para pagar suas dívidas, é uma oportunidade para comprar aquilo que necessita, mas também poupar, porque não sabe o que vai acontecer a partir de janeiro e fevereiro. Mas é um dado extremamente positivo, porque a festa de fim de ano ela promove essa empregabilidade. E geralmente, né, assim, muitas vezes, quando a pessoa ela entra nessa contratação temporária, às vezes, se ela desenvolver um bom trabalho, ela acaba ficando, né? Acaba se tornando aí, sai do temporário e a pessoa é contratada fixa na empresa, né? Então... E, além disso, também é importante porque vai mais uma experiência para a carteira, né? Então, essa compilação de experiências, mesmo que seja de trabalho temporário, elas são importantes para aumentar a empregabilidade de quem está buscando um emprego formal. E a reforma trabalhista ela entrou em vigor em 2017 e alterou aí diversas regras sobre o trabalho temporário. Quais foram as principais mudanças nesse tipo de contrato? Bom, primeira coisa, lembrando que essa lei é a Lei 13.429 de 2017,
onde ela trouxe esse fôlego para a questão do trabalho temporário, né? O trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física a uma empresa, atendendo às necessidades transitórias dessa empresa, né? Mas os principais pontos dessa lei, vale ressaltar, primeiro, é o respeito ao prazo, né? Esse prazo é de 180 dias, prorrogáveis para mais 90 dias, ok? Lembrando que deve ser até 180 dias, tá? Além disso, a concessão para o contratado das mesmas garantias de um empregado formal, né? Um empregado fixo. Então, lembrando que ele tem direito a 13º, ele tem direito a todos os incrementos de atendimento do emprego formal também, apesar de ser o trabalho temporário. Lembrando que a empresa especializada que vai contratar esses empregados tem que ter registro no Ministério da Economia. Isso é fundamental, que não pode ser qualquer botequim, né, qualquer pessoa que não tenha esse registro que vai contratar. Isso o trabalhador tem que estar atento, porque pode ser uma precarização do trabalho para ele, né, e depois ele não tem direito às garantias dele. A outra coisa é que ela deve estabelecer esses mesmos direitos, com fundo de garantia, férias, 13º, etc. Então, dentre os direitos garantidos, nós temos jornada de trabalho de 40 horas semanais para o contrato temporário, tá? O 13º proporcional, as horas extras, se assim acontecer, o abono salarial, se tiver direito, a proteção previdenciária, como um trabalhador formalizado, o fundo de garantia também, o recebimento de férias proporcionais e o descanso semanal remunerado, ou seja, ele tem mais ou menos as mesmas garantias do trabalho fixo. Então aí é uma ótima oportunidade agora nesse final de ano e ficar atenta aí, né? Todas essas informações. Alexandre Miserani, muito obrigada pelas suas informações aqui com a gente no RF News. Muito obrigado pela oportunidade, estamos à disposição sempre. Eu que agradeço. Feliz Natal, bom ano novo a todos. Obrigada, para o senhor também.